Olá, viva então, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Bancada Litoral. O Varzim jogou esta noite e empatou a 0 com o Aroca num jogo a contar para a terceira jornada da Segunda Liga. Para nos falar deste jogo, quem lá esteve foi exatamente o João Couto, que está connosco aqui em estúdio, nosso editor de desporto na Norte Litoral TV. João, foi um jogo complicado para o Varzim. Foi muito complicado, muito complicado. Para quem viu ao vivo, e nós, enfim, somos nesse aspecto uns privilegiados, embora gostássemos que o estádio tivesse gente, tivesse público. Mas para quem viu ao vivo, fica com um amargo de boca relativamente ao desempenho da equipa do Varzim. Eu não digo isto para fazer favores a ninguém. Não estamos aqui para embandeirar, nem muito menos fazer favores. Apenas para dizermos a verdade, e a verdade é esta. E deixar esse alerta, não é? Claro, o Varzim passou por enormes dificuldades, e grandes dificuldades, e que este empate com o Aroca, que é o segundo empate em 3 jogos, tinha empatado na jornada anterior em Chaves, pelo mesmo resultado, este empate fica-se a dever a um guarda-redes, não é grande, é enorme. O Ricardo foi enorme. Ele defendeu tudo o que havia para defender. O jogo foi transmitido pela televisão, portanto, eu não estou a mentir. As pessoas também viram, como eu vi mais ao vivo, as pessoas viram pela transmissão televisiva, naturalmente, e viram que, de facto, o Varzim teve um monstro na baliza. Um monstro intransponível. Um polveiro, guarda-redes, com muitos anos daquilo, 38, portanto, calejado, experiência não falta, passou por vários clubes e, portanto, para além disso, teve também uma defesa a acompanhar, digamos, que esta bela exibição, esta grande exibição do Ricardo. Portanto, é o grande culpado. Já tínhamos dito isto no jogo anterior em Chaves. Já o tínhamos visto também. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. O Aroca é candidato à subida? Porque vimos um grande Aroca ou vimos um pequeno Varzim? Talvez um pequeno Varzim, Rui. E eu vou-te já dizer porque é que o Varzim está assim pequeno e está a jogar desta maneira. Mas o que importou, no fundo, foi o resultado. Foi um mal menor, porque nós vimos as coisas muito negras mesmo. Muito negras, porque víamos um Aroca a dominar. O Aroca criou várias oportunidades, ainda na primeira parte. Foi mais equipa, teve mais coletivo, teve homens que lhe fizeram mexer no seu último terço, obrigou o Varzim, principalmente na primeira parte, sobretudo na primeira parte, a recuar as suas linhas, e depois numa segunda parte notou-se algum equilíbrio logo nos momentos iniciais. Parecia que o Varzim ia responder da melhor maneira, mas não. O Varzim acabou no fundo depois por cair de uma certa forma, eu não diria fisicamente, mas já se nota de facto em alguns jogadores, porque repara, o Varzim jogou na sexta, hoje é terça, e vai jogar sábado. Portanto, são poucos dias de recuperação e isto nota-se numa altura em que estamos ainda no princípio da época. Portanto, tudo isto até parece quase uma pré-época. Este início, estas primeiras 5 jornadas, joga sábado e depois irá jogar no outro sábado, que é 3 de outubro, parece quase uma pré-época. Portanto, isto está a exigir em demasia dos jogadores. O Varzim tem uma pecha enorme, nesta altura tem uma pecha enorme relativamente ao seu futebol. Precisa de alguém a meio campo capaz de agarrar o jogo, construir, sair em transição. O Varzim tem uma arma muito boa, muito poderosa, que é o contra-ataque, chamada transição. Só que falta-lhe critério, falta-lhe meios, falta-lhe alguém que procure ganhar linhas, procure correr pelos flancos. O Varzim, o ano passado, tinha o Alfuso e tinha o Lumeca. Que maravilha! E na frente, um indivíduo que dava pelo nome do Leonardo Ruiz, que aquilo era uma delícia, Rui. Aquilo eram uns jogos. Então aquele Lumeca era uma coisa do outro mundo. Agarrava na bola, a bola parecia que lhe colava aos pés, fazia também aquele flanco, construía, marcava golos, etc. O Varzim hoje só tem um Alfuso. O Fatai, que é um jogador que novo a esta época, e dos muitos que o Varzim tem quase meia equipa nova relativamente à época anterior. Mas falta-lhe a meio campo o carregador de piano, o homem que pega na bola e agora vamos sair em transição, vamos sair para contra-ataque e vamos construir aqui uma jogada, enfim, diria com cabeça, tronco e membros.
Eu estou-me a lembrar do seguinte, relativamente a essa situação, estou-me a lembrar do seguinte. Isto que eu estou a dizer está na gênese da jogada aos 30 minutos do André Vieira. Após a marcação de um canto, o Varzim fica de posse de bola e o André Vieira vem quase de área a área, como dizem os americanos, de costa a costa, sempre com posse de bola. Podia ter aberto, mas aí que já tinha pouco espaço e pouco tempo para pensar e acabou por rematar à baliza. Bela defesa do guardião do Arouca e a bola bateu no poste. Alguma sorte também aqui para o Arouca, mas enfim, o futebol também é feito disto. Porquê? Porque não há depois, aquilo que vimos a dizer, não há depois ninguém que procure construir, procure sair com bola, com a bola pensada, com uma construção como deve ser feita. É a grande pecha de Varzim, Rui, do qual tem um bloco coeso, que é o bloco defensivo, com um guarda-redes enorme, como disse, o grande responsável pelo empate em Chaves e sobretudo pelo empate hoje. Mas hoje sim, hoje vimos o grande Ricardo a ser enorme. E quando isto acontece, foi ele também, mais uma vez, o grande responsável e o melhor homem em campo para a Sport TV. Entretanto, o Varzim, que se tivesse ganho hoje dava um salto para o primeiro lugar à condição, isso teria acontecido. Mas o que é que podemos esperar agora do próximo jogo? O Varzim, que tem uma deslocação à Covilhã para jogar com os serranos, não é? E que ainda não ganharam, tem 3 jogos e 3 derrotas. E que continuem assim, não é? É verdade. São maus princípios, portanto, estou esperançado com o tempo, com o decorrer do tempo. A equipa também vai ganhando algum entrosamento. Também não vamos pensar que isto vai durar sempre, é evidente que não. Agora, há aqui jogadores do Varzim que têm que ter algum cuidado na forma como atuam, na forma como interceptam determinadas jogadas, na forma como se fazem aos lances. Estou-me a lembrar do homem que viu o cartão amarelo, o Tembeng. É possante, um jogador possante, um jogador que é um armário. É um armário, pronto, como se costuma dizer na gíria, mas tem que ter uma outra forma de abordar os lances, porque senão o indivíduo com um árbitro mais rígido, digamos que aos 10, 15 minutos de jogo está cá fora, quer dizer, ele viu um amarelo e acabou por ser substituído ao intervalo pelo Rui Moreira. O Rui Moreira veio dar uma outra capacidade de resposta àquele meio campo, que era uma coisa que faltava no Varzim. Alguém que segurasse a bola, porque é assim, Rui, quando não há linhas de passe, quando não há aberturas de jogo, é preciso que alguém pegue na bola e jogue para trás e jogue para o lado para se construir, porque o futebol também passa por isto. Também, as jogadas não nascem, porque isto não é futebol inglês. Se fosse futebol inglês, metes a bola lá à frente e os meninos correm. Isto também não é muito ao futebol inglês. Agora, nós temos que nos adaptar à nossa realidade e ao nosso futebol e àquilo que o treinador pretende. Portanto, com a entrada do Rui Moreira, as coisas, enfim, eu diria que foram-se resolvendo ali sobre o meio campo, mas tivemos uma equipa inconformada, um adversário inconformado, que foi o Arouca, que o Arouca tudo fez. Massacrou, pressionou bastante, também barafuçava por tudo. Para eles era tudo mão e era tudo penalti. Era uma festa. Há uma jogada que o Varzim pede penalti, em que convida o árbitro, não sei até que ponto é que não seria, porque da forma que o jogador se faz à bola e abre os braços, a bola realmente bate-lhe no braço. Pronto, Rui, não há VAR. Pronto, mas também se calhar outros lances a favor do Varzim que se calhar claro, com o VAR o árbitro iria marcar, mas pronto, o árbitro também deixou jogar, um jovem que veio do Algarve deixou jogar, mas o que é facto é que os homens do Arouca também barafustavam quase por tudo e por nada. Então aquele primeiro quarto de hora para eles nunca era lançamento, era sempre pontapé de cantos e livres e por aí fora. Não pode ser. Eu sei que no banco estava um ex-treinador do Varzim, o Armando Evangelista, o homem que passou por aqui no tempo do Pedro Faria. Há 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. Do tempo do Pedro Faria. E todos nós nos lembramos também como é que ele foi embora. Mas isso, meu amigo... São outras histórias. São outras histórias, são outros campeonatos, são coisas que ficaram para trás. Portanto, há que olhar em frente. Varzim, vamos a contas, está em 5º lugar, tem 5 pontos. Tem uma vitória e 2 empates. Os 2 empates são a 0. Varzim ainda não sofreu golos. Tem um golo marcado, naturalmente.
E tem o tal grande guarda-redes. E tem um grande guarda-redes. O Ricardo está numa forma tremenda. Tenho pena dos seus 38 anos, que se tivesse menos 10 ou menos 14... E foi um jogador que nunca teve assim grandes oportunidades até para a seleção, e quando pensava que poderia ter essa oportunidade, quando vai para o Futebol Clube do Porto, acaba por ser tapado na altura pelo Elton. Pelo Elton, e portanto não há hipótese, Rui. Nesse aspecto não há hipótese, e sabes que um guarda-redes tem que jogar. Claro. Um guarda-redes é quase como um carro novo. O carro tem que andar. Para comprares um carro novo e tê-lo na garagem, tem que haver rodagem. Vão lembrar a história do nosso amigo Cavaco. Não, vão lembrar a história do Ferrari. Sim, também. Que foi para meter na garagem. Não, eu lembro do Cavaco, e agora vou ter que explicar isto, porque toda a gente sabe que quando o Cavaco Silva acabou em presidente do PSD e depois primeiro-ministro, ele não era para ir ao congresso do PSD e foi lá rodar o carro, para rodar o carro, e acabou presidente do PSD e depois primeiro-ministro poucos meses. Estás a falar já agora no congresso na Figueira da Foz. Isso aí é que já não te posso dizer, mas terá sido, sim, acho que sim, que foi realmente na Figueira. E ele ganhou o congresso, e depois ganhou o congresso e apenas ia rodar o carro. Mas pronto, mas agora fazer a tal analogia com o tal Ferrari é um bocado por aí também. Exatamente. Portanto, estas são as contas do Varzim. O Varzim já completou 3 jogos nesta Liga Pro, como agora se denomina, da Liga Portugal, organizado pela Liga Portugal. Vamos ter então agora o Covilhã no sábado às 11 da manhã, mais uma transmissão do Sport TV. Sport TV, exatamente, para vermos. Aliás, estes primeiros 5 jogos, como já dissemos, são todos transmissão Sport TV. Portanto, o Varzim joga sábado e depois joga sábado depois, portanto, 8 dias depois volta a jogar, e também sempre às 11 horas da manhã, mas aí será na Póvoa, frente à Académica de Coimbra. Portanto, relativamente ao Varzim, penso que está praticamente tudo dito. Esperemos que na Covilhã, enfim, faça uma exibição, digamos que melhor em termos de qualidade, porque, enfim, ficou-nos o amargo de boca de uma exibição fraca do Varzim, num domínio por parte do Arouca. Pouco conseguida. Rui, não, eu acho que com o público hoje, o público ia-se às tantas enervar, e íamos ouvir possivelmente os primeiros assobios, porque havia ali situações enfim, fracas mesmo, de gente com a bola nos pés, não saber sair, não saber fazer um passe, não saber aliviar. Eu vi gente ali que estavam aflitos, era para o lado que estavam virados. Pronto, mas isto não dura sempre, atenção. Esta felicidade, isto não dura sempre. Estes pontinhos conseguidos, é evidente que é muito bom. E dizes tu, mais vale empatar do que perder. Mas hoje, este empate soube a vitória. Por aquilo que vimos, penso que o Varzim pode fazer muito melhor. Eu sei que lhe falta entrosamento, Rui. Claro. Eu sei que isto é uma equipa nova, praticamente nova, relativamente à época anterior. Por exemplo, no 11 inicial do Varzim, só 2 jogadores transitam da temporada passada. O capitão e central Luís Pedro e o lateral esquerdo, o Cerveira. De resto, é tudo malta nova, malta que está a jogar pela primeira vez no Varzim. Depois entrou o Rui Moreira, que esse já vem desde a época passada. Entrou também o Stanley, que também vem da época passada, mas estou a falar relativamente ao 11 inicial. O Varzim só tem 2 jogadores da época passada. Portanto, o que é manifestamente pouco. Pede-se entrosamento, pede-se ligação entre setores, pede-se critério em termos ofensivos, e pede-se um Varzim que jogue um bocadinho mais. E esse bocadinho a mais, por vezes, pode ser suficiente para alcançar o golo, e são os golos que dão os pontos, naturalmente. Ora, aí está. Marcamos encontro para o próximo sábado. Exatamente. João, continuação de uma boa semana. Boa semana. Quanto assim desse lado, continuação também de uma boa noite, uma boa semana para si. Sábado marcamos encontro para mais uma edição da Bancada Litoral, e então, boa noite. Boa noite.